Estamos aqui em mais um momento memorável do Exup Summit, aqui com o nosso querido Fernando. Prazer ter aqui sentado. Boa noite a todos. O Fernando une três áreas: a administração, finanças. Nós vamos falar bastante sobre IA, Fernando. Com certeza. Bom, primeiramente, qual é o elo entre administração, finanças e IA? Ok, bom, finanças é uma área essencial de qualquer negócio, de quem vai empreender, porque a gente precisa manter as finanças saudáveis na empresa, controlando custos, gastos, buscando uma receita saudável. E a IA, ela pode nos ajudar como? À medida que a gente entrega os dados para ela interpretar, e ela nos dá um feedback, como a gente pode melhorar nossas finanças. Resguardando que sempre, né, essa interpretação que ela dá, quanto mais dados reais, dados factíveis eu apresento para ela, melhor o resultado. Não posso simplesmente perguntar e acreditar na resposta dela. Tem que alimentá-la com dados que ela realmente possa interpretar de uma forma correta. Perfeito, perfeito, Fernando. Eu tenho uma questão bem interessante sobre isso. Na minha empresa contábil, eu sempre falo para o pessoal tomar muito cuidado com como eles disponibilizam os dados para a IA. Por quê? Hoje eu vejo que as pessoas elas têm o acesso à informação, nós incentivamos, nós pagamos ferramentas pagas a isso, só que primeiro elas passam por um treinamento. Porque eu já vi em várias empresas de contabilidade simplesmente a informação ser jogada dentro da IA, sem sequer essa pessoa saber como funciona o mecanismo por trás dessa IA, sem saber a questão dos direitos por trás daqueles números, sem saber de LGPD. O que você acha disso, essa complexidade jurídica de uma sigilosidade dos dados relacionados com o uso da IA? Ok, muito bom. Especialmente em finanças, a gente tem que ter esse cuidado, porque a partir da interpretação que a gente pega da IA, a gente vai tomar decisões. Então, se ela nos dá uma interpretação errada, dados errados, a gente vai tomar decisões erradas. Um exemplo aqui prático, eu tenho um cliente que eu fiz para ele uma análise da empresa dele, uma ferramenta chamada DRE, e ele jogou para a IA interpretar como que estava o resultado da empresa dele. Ela fez uma interpretação interessante, ela conseguiu entender margem, custos, conceitos de finanças, só que chegou um ponto que ela disse que os impostos estavam muito bons, né, para essa empresa, o pagamento de impostos que estava dando em torno de 1,5% do faturamento. E a gente sabe que uma empresa que fatura nesse nível, 1,5%, ela não está pagando os impostos devidamente. Então, como que ela diz para ele que estava bem, que ela estava cometendo, né, a sua negação. Então, esse é um ponto que você está falando até juridicamente, ou seja, está validando uma situação ilegal. Sim. O que acontece? Quando a gente trabalha com a IA, é uma ferramenta, como toda ferramenta tem que saber utilizar. Então, na medida do possível, se você prepara a IA para interpretar seus dados, se ela sabe o que é agora, né, o sistema tributário brasileiro, as tributações, ela vai te dar respostas mais apropriadas. Por quê? Você pode acabar infringindo de maneira, como você disse, a parte de ilegalidade, porque ela vai te dar uma interpretação errada dos dados. Então, saber usar a IA ainda está muito recente, a gente fala de IA que é há 2, 3 anos, né? Então, ainda as pessoas estão aprendendo a saber usar a ferramenta para que, a partir daí, tenha um proveito de produtividade, de melhorar suas decisões. Nesse sentido, é muito preocupante, realmente, ainda, como as pessoas estão usando, né? Sim, sim. Eu vejo as pessoas usando a IA como um Google personalizado, principalmente o nosso aluno. O nosso aluno, ele usa a IA muito mais voltado para um Google personalizado ali para a pergunta dele, ele toma aquilo como verdade. E eu tomo muito cuidado em julgar, principalmente a famosa Gen Z, que é a geração Z. Né? Eu não faço isso, porque a geração anterior fazia a mesma coisa com o Google. Nós que já estamos na docência há muito tempo, a gente sabe que antes da IA, o aluno ia lá muitas vezes, primeiro e segundo site que ele filtrou, copiava e colava uns 3, 4 parágrafos e na cabeça dele aquilo era um trabalho. Então isso começou a ser mais personalizado com a IA. Então eu não acho que é um conflito geracional, e sim só a ferramenta do momento para aquela geração. Mas como que você acha que a gente pode educar esse aluno de modo que a gente interaja com a IA? Eu sou um dos maiores defensores da IA dentro da educação, né? Incentivo muitos meus alunos a usar, mas numa etapa superior, saindo mais dessa etapa de um Google personalizado e indo mais para uma etapa de profundidade de construção. Como que você acha que o nosso aluno enxerga o potencial da IA, principalmente o potencial dela
construtivo. Eu estou com um problema, como que eu estruturo esse problema? Eu estou com uma decisão difícil para tomar, como que eu estruturo essa decisão através da IA? Ou seja, a construção e não somente a pesquisa. Ok. Interessante que na oficina que eu fiz agora sobre finanças, eu coloquei esse exemplo. Por exemplo, se eu quisesse ensinar a aprender física com a IA, não sei nada de física, e o que eu perguntar para ela vai trazer aquilo para mim, porque ela nunca deixa de responder. Então, imagina que a gente conseguisse personalizar um agente de IA. O agente ele é um passo à frente, né? Não é só perguntar. Muita gente hoje está presa ainda é só perguntar e obter a resposta. Se a gente conseguisse ter um conteúdo preparado por alguém que entenda aquele assunto, um professor de física, ele montaria todo um conteúdo, uma IA personalizada, que o aluno poderia interagir com essa IA, sendo que a fonte é segura e da informação que ela está fornecendo, e até mesmo preparar uma metodologia, que ela fosse ensinando o aluno, né, a crescer esse conhecimento, não só buscar. Então, eu acho que dá para evoluir muito a IA na área de educação, não trabalhando pergunta e resposta, e sim metodologias que o aluno consiga crescer no seu conhecimento, usando ela como ferramenta e como um guia também. Está em um campo bom, né, para a gente avançar, a gente trabalhar com a área de educação. Eu acho que a gente chega aqui no ponto central. Ferramenta de método e não ferramenta de pesquisa. Justamente. Eu acredito que esse seja o grande diferencial da IA. E para a gente caminhar para o nosso final, Fernando, hoje nós estamos vivendo todo esse dinamismo, todos esses conceitos tecnológicos, e para nós, né, que começamos em um mercado diferente, a gente foi se adaptando, né, a esse dinamismo e sempre procurando a atualização. Qual o conselho que você dá para um aluno que está procurando hoje a área de finanças? E eu coloco a administração junto, né? Administração, ciências contábeis, ciências econômicas, as grandes áreas ali de ciências sociais aplicadas junto ao direito. O que você daria de conselho para esse aluno que procura uma dessas ciências, ou para aquele aluno ali de primeiro período, que está começando, que está iniciando, e ao mesmo tempo, que esse conselho serviria para o Fernando lá de trás, quando estava começando ali sua carreira? De alguns anos atrás, né? Então, não temos como voltar, ficar sem IA, não tem como, né, parar no tempo. É uma realidade cada vez crescente do uso da IA. O aluno hoje, para se preparar como profissional, é saber fazer esse uso da ferramenta. Ou seja, aprender realmente sobre finanças e a IA ajudar ele nessa aprimoramento do seu conhecimento. Como a gente pode buscar isso? Eu sempre falo, então pede para a IA ler um livro. Por que você não lê um livro? Né? Hoje, a gente teve também, a gente trabalha com educação há muito tempo, a dificuldade que é a leitura, né? Então, assim, como criar o uso da IA para te ajudar a estudar e não para você ter esse conteúdo que ela te fornece e você apresenta aquilo, porque até como profissional de finanças, você vai trabalhar numa empresa, uma área, né, que é crítica, você vai fazer um laudo, o dono da empresa errado, fornecer informações erradas, ele tomar uma decisão. Então, assim, como fazer o uso da IA, né, para ser um bom administrador, né, um contador? De novo, como ferramenta, é como método. Acho que é assim que vai crescer como profissional. É uma área que vai demandar muito também, uma área que vai sofrer um impacto muito grande de automação. A gente vai ter, já temos agentes que fazem essa parte financeira de lançamentos, essa parte mais burocrática, operacional. Então, esse aluno tem que estar preparado demais para a área estratégica de finanças, que é onde a IA entra como ferramenta e como análise, né? Porque lançar dados no sistema, isso já não vai existir de algum tempo. Então, se eu estou me formando em contábeis ou administração, eu não sou um operador, eu sou um analista crítico. Para isso, a IA ajuda bastante. Fernando, muito obrigado pelos seus ensinamentos, em nome da Exup, em nome dos nossos alunos, em nome do nosso público. Pessoal, isso é Exup Summit. Aqui a gente une administração, a gente une finanças, a gente une direito, a gente une tudo aquilo que vai fazer você sair do ponto A e ir para o ponto B. Até a próxima.